O PSD reuniu em jantar de confraternização para celebrar ainda a época natalícia e preparar os grandes desafios políticos para o ano de 2015. O salão do Hotel Dona Maria, na Covilhã, foi o local escolhido para o jantar, que reuniu à mesa 200 militantes vindos dos 11 concelhos do distrito de Castelo Branco. A noite foi presidida pelo coordenador nacional do PSD, Marco António Costa, que apresentou já as grandes linhas de ação para preparar a militância e os simpatizantes para as legislativas do final do ano. O percurso que o país está a fazer é um percurso de recuperação sustentada. O caminho que apresentamos para o futuro é um caminho sustentado de construção de um futuro seguro. E por isso, não só nos podemos orgulhar do nosso passado, como podemos olhar para aquilo que queremos para o futuro, nos diferentes áreas de governação e particularmente olhando para o Portugal 2020, para os seus objetivos que estão lá traçados, para os mecanismos com os que nós temos lá incluídos nesse programa, para dizer em concreto como é que o faremos e com que meios o faremos. E é por isso, caros amigos e companheiros e caras companheiras, que o ano 2015 vai ser um ano muito especial nas nossas vidas. Na vida de cada um de nós, mas fundamentalmente na vida do nosso país. Vai ser o ano em que trabalharemos todos em conjunto para dar a Portugal mais 4 anos de futuro e não 4 anos de passado. A noite ficou marcada por 3 apontamentos, entre outros abordados. Pedro Silva, líder da Conselhia da Covilhã, apresentou o acordo entre o PS e o PSD na Câmara da Covilhã como possibilidade para viabilizar a governação no município. Não podemos nem devemos acreditar que não somos corresponsáveis do que estamos ou não estamos a construir para as gerações que nos vão seguir. Não podemos e não devemos abdicar de usar as nossas capacidades, as nossas qualidades, na procura de soluções, na resolução de problemas, para irmos de encontro aos anseios e às aspirações de quem nos elege. Não podemos nem devemos ficar indiferentes às contingências e às dificuldades. E aos apelos, por que não dizê-lo, de colaboração que de forma humilde nos são feitos, perante a incapacidade que alguns demonstram, apesar de terem a legitimidade do voto a quando das urnas. É porque estamos convictos da capacidade, das qualidades, da experiência do nosso vereador Joaquim Matias, e já agora permitam dizer-nos que foi nosso candidato sufragado unanimemente na Conselhia, na Distrital e a nível nacional. Dizia que é com as qualidades, com a capacidade e a experiência dele, e principalmente com a vontade que nos manifestou de o fazer, que iremos trabalhar em prol da Covilhã e dos covilhanenses de forma mais afincada. Manuel Freixes questionou sobre a gestão do Hospital do Fundão, sem menosprezar o papel importante da misericórdia local. Esta distrital foi eleita para trabalhar em nome do PSD na luta pelo melhor para o distrito de Castelo Branco. É por isso que não posso deixar de assinalar a nossa estranheza de conhecer pelos meios de comunicação social um protocolo recentemente assinado entre o Ministério da Saúde e a União das Misericórdias, que tem implicações no nosso centro hospitalar da Cova da Beira e na estratégia do Serviço de Saúde da nossa região. A saúde é talvez o setor público que está mais próximo das pessoas, ou seja, não se pode, com a saúde, dizer assim, eu vou fazer isto ali ou lá. Não, tem que ser onde as pessoas estão, onde as pessoas precisam de assistência e precisam de tratamento, é que tem que lá estar. E nós não podemos diminuir de nenhum modo a capacidade de clínica e capacidade cirúrgica e capacidade de atendimento e capacidade de acompanhamento dos nossos cidadãos, os nossos concidadãos que vivem nestas paragens, porque nós já sofremos com a interioridade. A interioridade já é um peso para nós, porque temos menos médicos, temos menos pessoas a ser atraídas para esta região, há mais dificuldades, enfim. E, portanto, não podemos aceitar que um centro hospitalar que deve ter 2 portas abertas para as urgências e para as valências todas, a porta da cidade do Fundão e a porta da cidade da Covilhã. Não podemos abrir mão e sem estarmos atentos
àquilo que se vai passar, apesar de eu não contestar um mérito da iniciativa, até pode ter mérito, e nomeadamente, com certeza que tem mérito para reforçar as infraestruturas, reforçar os equipamentos, o investimento que é necessário. E Marco António criticou o líder dos socialistas e apresentou a dinâmica da vitória para as legislativas, porque o PSD merece governar Portugal. O Partido Socialista resume as suas posições a duas atitudes táticas. Aquilo que não pode culpar a Europa de ser a Europa a ter necessidade de resolver o problema, então aquilo que não pode ser culpado a Europa, eles preferem também não falar sobre solução nenhuma cá em Portugal. Em contrapartida, os portugueses têm tido, nesta maioria, no PSD, no Primeiro-Ministro, um político frontal, direto, objetivo e concreto. Esta liderança do PS, que já leva quase 4 meses de liderança, para além de todas aquelas histórias que foram aqui descritas pelo Presidente da Distrital, que se recordarem, se fossem com líderes do PSD, eram classificadas como trapalhadas, mas como é um líder do PS, são só alguma falta de jeito. Dizia eu que nestes 4 meses os portugueses não têm capacidade de encontrar no Partido Socialista uma ideia em concreto sobre qualquer solução para qualquer problema em concreto. Tem um Partido Socialista que se refugia num discurso abstrato, em ideias vagas, num discurso fugidio sobre aquilo que pensa quanto às soluções possíveis para o país, chegando à circunstância extraordinária de, no último debate na Assembleia da República, a propósito da dívida pública, pedido esse debate pelo Partido Socialista, todas as bancadas, quer da esquerda, quer do centro e da direita, terem apontado ao Partido Socialista que estava acantonado num silêncio comprometedor de quem não tem soluções para Portugal. O líder nacional exortou à escolha no novo ano, acomodarmo-nos ou incomodarmo-nos, lembrando que o país estava à beira do precipício. A caminhada que nós temos que fazer é uma caminhada de opções. É optarmos entre escolher por nos acomodarmos ou escolher por nos incomodarmos. Ou, neste tempo que decorrerá até as eleições, nos acomodamos, não levantamos a voz para discutir nos cafés, nos locais de trabalho, no seio das famílias, entre amigos, e defender os nossos pontos de vista. O esforço patriótico que este Governo fez durante 3 anos e meio, procurando recuperar um país que estava verdadeiramente com um pé já no precipício. Marco António sublinhou ainda que, sem este esforço heroico dos portugueses, hoje estaríamos como os gregos. Garantir que o país não colocava o segundo pé no precipício. Fazer o caminho de retorno para a terra segura, com todas as dificuldades que isto significa, particularmente quando se tem que levar por diante um programa de assistência financeira que foi assinado, negociado e assinado pelo Governo do Partido Socialista, mas que nós executámos porque era indispensável para reconquistarmos a credibilidade externa, a nossa independência, a nossa autonomia e sermos donos do nosso caminho, porque senão hoje estaríamos como estão os gregos. E acreditem que a situação da Grécia é periclitante. Não é por acaso que o resto da Europa olha para a situação grega com grande preocupação. Face à opção que nós fizemos em 2012, não seguir o Conselho do Partido Socialista, queria que o Primeiro-Ministro adotasse o modelo grego de renegociar e reestruturar a dívida. E nós dissemos não, nós queremos seguir o modelo irlandês para nos libertarmos do peso, do jugo da Troika e sermos capazes de recuperar a nossa autonomia e fazer o nosso caminho sozinhos. Dizia eu que temos que ter a coragem de dizer com urbanidade isto em todo lado. Nós não temos que nos envergonhar do caminho que fizemos. Nem podemos permitir
que os portugueses confundam o sofrimento que tiveram no período em que nós governamos e ser o nosso governo a causa desse sofrimento com a real causa desse sofrimento, que foi os erros do governo anterior que levou o país à situação de necessidade de um resgate financeiro. Essa é a diferença fundamental. Não fomos nós os responsáveis pela doença, nós tratamos da cura. A cura é sempre dolorosa em muitas circunstâncias. Manuel Freixes, líder distrital do PSD, começou por afirmar que 2014, um ano muito difícil e até doloroso, mas que os resultados são evidentes. 2014 foi um ano muito exigente, com muitos sacrifícios, mas valeu a pena. Portugal deu a volta, com um primeiro-ministro e um governo que demonstrou ter liderança, coerência e bom senso. Foi doloroso para muitos, mas os resultados não são apenas sinais, são evidências. O desemprego desce há um ano, o PIB voltou a crescer, a despesa pública está controlada, as taxas de juros conhecem descidas históricas e exportações são hoje a nossa alavanca para o crescimento económico. De forma honrada, cumprimos com o que nos comprometemos. Demos a palavra e demonstramos a todos, parceiros europeus, credores e mercados, que somos de confiança. Confiança, palavra-chave. O candidato António Costa espalha cartazes pelo país fora com a palavra confiança. Como eu bem os compreendo. Confiança, exatamente aquilo de que o partido da oposição mais carece. E é caso para perguntar, confiança em quê? É que, tirando umas tiradas populistas e amplamente pensadas para fazer número, não conhecemos uma ideia do candidato. Uma única ideia para o país. Pedro Silva, líder conselheiro do PSD da Covilhã, pediu que se não confundam os indivíduos com a comunidade, numa altura em que a cidade tem sido falada por vários motivos menos positivos. Dar as boas-vindas a uma cidade que gosta naturalmente de acolher e que, com a sua história e com a sua importância regional e nacional, tem tido ao longo dos anos vários protagonistas e é ela própria também protagonista. Também é verdade, e digo com alguma mágoa, que nos últimos tempos a Covilhã tem sido falada por motivos menos positivos. Há alguns, eu diria mesmo, menos nobres. E essa era a primeira mensagem que eu gostava de vos deixar. Que não confundamos os indivíduos com a comunidade. E como tal, o PSD da Covilhã queria aqui afirmar que não pode permitir a tentativa de associar a Covilhã a quaisquer manifestações de desagravo, sejam elas quais forem, e muito menos a quaisquer manifestações que afrontem a justiça.